Atualmente, as teorias gerais da administração, construídas ao longo do tempo por diversos autores, servem como base para os estudos na área da ciência administrativa e norteia o processo de análise e melhoria na prática da gestão. A teoria clássica da administração é direcionada à eficiência da organização, tanto estrutural como funcional, e apresenta caráter prescritivo e normativo, direcionado ao comportamento dos administradores. Jules Henry Fayol foi um engenheiro de Minas na França. É o fundador da teoria clássica da administração e, por esse motivo, é considerado um dos pioneiros da administração moderna. Na companhia em que trabalhava, trilhou uma carreira de sucesso, devido ao seu bom desempenho conquistando várias promoções, até alcançar o cargo de diretor-geral. Como havia muita experiência como administrador, Fayol começou a elaborar ideias de como alcançar a eficiência nas organizações, a partir de uma boa administração. Partindo deste questionamento, Fayol desenvolveu a teoria clássica da administração, que hoje é incorporada em várias instituições para direcionar o processo administrativo. A teoria clássica da administração também é conhecida como anatomista, pois, assim como o corpo em que cada órgão desenvolve funções específicas, também é dessa maneira que se deve ocorrer nas empresas. Através desse pensamento, foi elaborada então a divisão horizontal do trabalho, que consiste na organização dos setores, agrupando as atividades em departamentos, e também foi desenvolvida a divisão vertical de trabalho, que cria linha de autoridade estabelecendo níveis de hierarquia, para que a organização do trabalho ocorra de maneira em que os profissionais e setores respondam a outros de níveis superiores. Segundo a teoria de Fayol, as organizações apresentam duas categorias: a técnica, desenvolvida pela operação, e a administrativa, desenvolvida pela gerência. Os estudos de Henry Fayol é direcionada somente à organização das atividades administrativas e não técnica, pois sua teoria fundamentava que o sucesso da empresa está na excelência da administração e que em todos os departamentos da organização é possível aplicar as habilidades administrativas. De acordo com Fayol, as do administrador são prever, avaliar situações futuras que impactam na organização e criar um planejamento para que sejam implementadas medidas de ação bem-sucedidas. Organizar é atribuído ao gestor a responsabilidade de articular recursos humanos e materiais para a realização das funções na empresa. Comandar compete a função de dirigir e orientar os demais colaboradores quanto às suas atividades a serem realizadas. Coordenar harmonizar todas as atividades de cada profissional com o objetivo de prestar um serviço qualificado, e controlar, verificar as operações está sendo realizada conforme planejado e se as normas e regras institucionais estão sendo cumpridas. Para a excelência na área da gestão empresarial, foi elaborado os 14 princípios da administração com base na teoria clássica, que são: primeiro, divisão de trabalho. Cada funcionário em seu respectivo departamento, quanto mais especializadas em um tipo de trabalho, mais eficiente e bem feito este será. Segundo, autoridade. Os colaboradores precisam ter consciência quanto ao nível dentro da estrutura da empresa, pois os gestores têm autonomia para darem as ordens aos colaboradores, esperando que eles cumpram com excelência. Terceiro, disciplina. As normas e regras estabelecidas devem ser cumpridas por todos os membros da empresa. Quarta, unidade de gestão. Os colaboradores devem receber ordens de apenas um gestor, obedecendo o princípio de gestão única. Quinto, unidade de controle. Para cada tarefa estabelecida, os colaboradores e responsáveis por esta devem ser orientados apenas por um gestor. Sexta, subordinação dos interesses individuais ao bem organizacional.
Os interesses da empresa devem prevalecer diante dos interesses dos colaboradores. 7ª, remuneração. Deve ser respeitado os princípios de justiça em que a remuneração seja justa, tanto para empregadores quanto para empregados. 8. Centralidade. A autoridade da empresa é desempenhada por aqueles que estão no topo da organização. 9. Hierarquia. Trata-se do desempenho da autoridade, que deve ocorrer do cargo mais alto ao mais baixo. 10. Ordem. Cada pessoa assume um determinado cargo ou função, devendo estar no lugar certo e na hora certa. 11. Equidade. Os gestores têm a função de ser justos e amigáveis com seus colaboradores de maneira igual com todos. 12. Estabilidade. Quanto mais tempo um colaborador permanece na empresa, melhor, já que a rotatividade prejudica o bom andamento dos negócios. 13. Iniciativa. Ter a capacidade de fazer planos e executá-los com o intuito de que o mesmo seja bem-sucedido. 14. Espírito de equipe. Um trabalho em equipe bem realizado garante o sucesso das operações dentro de uma empresa. Enquanto estudantes de enfermagem, nós temos uma grande preocupação com as técnicas aplicadas a questões assistenciais. Porém, a enfermagem como um todo, dentro de uma organização em saúde, seja ela de caráter privado ou público, precisa ampliar e direcionar os nossos olhos para questões gerencial, sabendo que futuramente teremos que lidar com equipes de enfermagem e saúde. A teoria clássica da administração, ela tem grande relação com o gerenciamento na enfermagem, uma vez que ela é caracterizada pela divisão dos setores, a relação do estilo de liderança, como por exemplo chefe, líder, coordenação, e os próprios princípios que a teoria clássica da administração traz, que é organizar, planejar, coordenar, comandar e controlar. Podemos pensar de uma forma muito clara que dentro de uma área hospitalar, por exemplo, tem vários setores que eles são comandados como se fossem microempresas, né? E cada microempresa ela precisa ser dirigida de formas diferentes, com funções, operações dentro de cada interior. Em relação a isso, tem a questão, né, da liderança e gerência que busca a autoridade pelo grau de hierarquia que é ocupado dentro daquela organização ou daquela equipe. As principais críticas a essa teoria estão relacionadas ao caráter prescritivo e normativo, à abordagem simplificada da organização formal, à ausência de trabalhos experimentais, ao extremo racionalismo na concepção da administração, ao fato de considerar a organização sobre o prisma do comportamento mecânico de uma máquina, à abordagem incompleta da organização e à abordagem do sistema fechado. Tais tópicos citados na teoria clássica divergem com o modelo assistencial preconizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Através de estudos, podemos perceber que os serviços de saúde estão muitas vezes organizados de tal forma que priorizam atenção a determinado cronograma e ou cumprimentos de metas, característicos do setor industrial, que com seus objetivos primordiais, que são proteção, promoção, recuperação, reabilitação da saúde e prevenção da doença, sendo esses princípios preconizados pelo SUS. Outro aspecto negativo da teoria é a estrutura rigidamente hierarquizada. Existe em algumas unidades a linha de hierarquia estabelecida, no qual é atribuído ao administrador a autoridade máxima, tendo a última palavra na tomada de decisões. Isso interfere diretamente nas ações do enfermeiro e de outros profissionais da saúde, que não têm autonomia para realizar algumas atividades, por exemplo, a educação em saúde na comunidade. Assim, existe uma visão voltada para a produtividade quantitativa, que justifica, inclusive, a ausência da educação continuada dos trabalhadores de enfermagem.
Dessa forma, é válido ressaltar a importância de refletir sobre esses tópicos como enfermeira em formação, para que se possa aplicar adequadamente os conceitos da teoria na prática profissional com o objetivo de prestar assistência de qualidade à população.